Olá, hoje é a nossa primeira aula de nefrologia. Nós iremos abordar um pouco, revisar sobre os temas, sobre a anatomia, e a fisiologia do sistema urinário. O estudo, da nefrologia, vocês vão conhecer um pouco as patologias associadas ao sistema urinário, além de recordar um pouco, tá, do sistema reprodutor masculino e feminino. Nós temos aqui na imagem o rim direito, o rim esquerdo, né? Aqui um corte, né, do rim esquerdo com os túbulos renais, né? A pelve renal, ureter, e aí nós vamos o quê? Ter a bexiga e a uretra, tá? Nós temos em números de 2 rins, né? 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. No homem, né, nós temos aqui entre, né, a uretra aqui, nós temos o quê? A próstata, que é a única diferença entre a mulher e o homem. No sistema urinário, ele é responsável pela formação da urina, tá? Que vai ocorrer o que? A excreção que conta o organismo. Normalmente a excreção de metabólitos nessa urina, né? Que é composto de bicarbonato, de ureia, de sódio, né? Creatinina, que são filtrados pelos rins. Esses órgãos, né? Como eu falei para vocês, os rins, os ureteres, bexiga e uretra, né? Esses sistemas, eles vão compreender principalmente com a regulação e manutenção da vida humana, que tanto os órgãos funcional também é importante, tá, para vocês, como estudante, futuros profissionais de saúde, propõe para cuidar desse paciente. Então, vocês têm que conhecer um pouco da anatomia para saber aonde fica localizado as patologias, né? Aqui é o nosso diafragma, né? Veia cava inferior. Aqui são em números de 2 glândulas suprarrenais. A nossa veia renal, artéria renal, rim, números de 2 também, como falei para vocês. Aorta, né? Abdominal. Nós temos os ureteres, que é em número de 2 ureteres, um saindo de cada rim, a bexiga e a uretra. Novamente aqui, tá? Nós vamos ver um pouco dentro do rim, né? De um corte do rim. Aqui nós temos a medula, artéria renal, veia renal, ureter novamente, o córtex renal, a pelvis renal e os cálices, né? Que compõem o rim internamente. As funções, né? Como eu falei para vocês, é para manutenção do organismo, né? Um balanço interno, uma homeostase, através da eliminação de água e os metabólitos também. Como eu falei para vocês, né? Ureia, ácido úrico, creatinina, né? São esses os metabólitos o quê? Que são eliminados. E essa produção de hormônio também, da eritropoetina, que estimula a produção dos eritrócitos do sangue, que também vai produzir esse hormônio. A regulação da composição desse pH, desse líquido, né, que a gente tem, eles vão o quê? Eles são seletivos. Eles vão impedir a saída de substâncias vitais do corpo, tá? E vai liberar apenas essas substâncias tóxicas, que são a ureia, o ácido úrico e a creatinina.
considerando que a gente vai ter o quê? Níveis, né, para a sobrevivência humana. Aqui eu coloquei um pouco, tá, da função renal dos componentes plasmáticos, né, que é a água, o cloro, o sódio, o bicarbonato, a glicose, como eu falei para vocês, a ureia, o potássio, o ácido úrico e a creatinina, que é a filtração por gramas por dia, a excreção por gramas, tá? E a reabsorção, porque o que acontece? Como tem essa homeostase, tudo que é ruim, ele é eliminado, e tudo que é bom, ele é retido no organismo, por isso tem essa seleção. Os rins, tá? Ele fica localizado no plano retroperitoneal, como vocês podem ver na foto, sobre a parede posterior do abdômen, desde a 12ª vértebra torácica até a 3ª vértebra lombar também. No adulto pesa em média 120 a 170 gramas, depende do adulto, né, do tamanho do adulto, de 12 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura e 2,5 de espessura. Aqui, novamente, né, o rim do lado interno que vocês verem, né? As glândulas suprarrenais, né, que vocês podem ver aqui em cima. As artérias suprarrenais da margem superior aqui, né? As glândulas, né, que fica aqui no hilo. A cápsula adiposa que a gente tem também. Fibrosa, que nós temos, o próprio rim em si, né? E junto o ureter, aqui no caso, como é um rim só, tem um ureter, mas nós temos 2 rins e 2 ureteres, um ureter para cada rim. Veia renal, margem medial e a suprarrenal inferior. Os rins do lado externo, tá? Ele é localizado no retroperitoneal, fixado na parede posterior, né? Quer dizer, na frente da cavidade abdominal e à direita e à esquerda da coluna vertebral, ocupando o direito uma posição inferior em relação ao esquerdo, tá? A anatomia, nós temos as faces anterior e posterior. Anterior é atrás, posterior na frente. Os polos também, superior da glândula suprarrenal e inferior, e bordas medial e lateral. Nós temos as camadas de revestimento, como vocês viram, né? Que tem a parte fibrosa na imagem anterior, a adiposa, e a própria face renal, que é o rim. E o rim apresenta uma fissura vertical chamada hilo renal, como vocês viram na imagem anterior também, por onde passa o ureter, a artéria e a veia renal. E também os vasos linfáticos e nervos, que é um conjunto que vai constituir esse pendículo renal. Dentro do rim, o hilo se expande dentro dessa cavidade e vai vai começar a chamar de seio renal, que funciona, tá, como uma pelve. Na verdade, é uma porção que o ureter, ele é dilatado. Aqui, como vocês podem ver, a anatomia do rim, né, que eu falei para vocês, de novo, vamos rever, né, que é o córtex, as medulas, as pirâmides, né, que a gente tem aqui, ele em forma de pirâmides também, as papilas, que vocês podem ver, a pelve, né, os cálices menores e os cálices maiores, sempre. O hilo renal, que é a uretra, os ureteres, que vai o quê? Se expandir, desculpa, os ureteres, que vai se expandir, e a veia e a artéria renal. Pode observar, geralmente, né, a coloração da chamada córtex renal, que é uma região mais escura,
que é a medula renal também, que vai projetar, né, pela medula, separando essas estruturas chamadas de pirâmides, como vocês viram. Essas projeções do córtex, né, são chamadas de colunas renais. E as pirâmides têm os ápices voltados para a pelve também, enquanto suas bases são envolvidas pelo córtex, estando, portanto, voltadas para a superfície do órgão. E a pelve está dividida em 2 ou 3 tubos, curtos e largos. Os cálices renais também são maiores, subdivide em cálices renais menores. Cada destes, tá, últimos, oferece um encaixe de forma que recebe um ápice da pirâmide, e esse ápice denomina-se papila, que é uma região anatômica, tá? Uma área que é perfurada, que tem uma área mais crivosa, que goteja o ultrafiltrado que é recebido dos cálices menores, né? Então, ali vai ficar filtrando e tendo esses cálices menores. Aqui, como vocês podem ver, né, os ureteres, né, eles são divididos em tubos musculares que se unem à bexiga, né, à pelve renal. Então, eles têm mais ou menos de 25 a 30 centímetros e a sua função é de conduzir, tá, a urina à bexiga urinária, como vocês podem ver, ó, na figura. Né? Temos aqui no homem, né, os ureteres, né, e na mulher também temos 2 ureteres. A única diferença que eu falei para vocês é a próstata no homem, que envolve, tá, esses ureteres. No entanto, quando o homem tem uma prostatite, que pode, ou um tumor de próstata que pode aumentar essa próstata, ele pode o quê? Vir a fechar, né, esses ureteres e não conseguir passar a urina. A bexiga, ela é uma bolsa localizada infraperitoneal, situada posteriormente à síntese púbica, que funciona como reservatório, essa é a função dela, tá? O fluxo contínuo da urina chega pelos ureteres e transformado, graças a ela, em emissão periódica à micção. A forma, o tamanho, a situação em relação à bexiga com os órgãos vizinhos variam com suas faces de vacuidade, plenitude e intermediária, com a mesma face em que se encontram os órgãos vizinhos. E ainda, tá? Depende da idade e do sexo, como a gente falou. No adulto, tá? Vazia, ela se achata-se junto à sínfise púbica e cheia toma a forma de uma forma ovoide e forma uma saliência na cavidade abdominal, que é aí que a gente vê se a pessoa está o quê? Com bexigoma ou não, porque na palpação, tá? Na síntese pública, você vê na região que ela está o quê? Mais elevada. E é chamado de trígono da bexiga do espaço triangular delimitado pelos ósteos uretrais, pelo ósteo interno da uretra. No sexo masculino, o reto se coloca-se posteriormente a ela. No sexo feminino, o reto da bexiga situa-se o quê? Próximo ao útero. Então, externamente evidencia-se, tá? O ápice dela, o corpo e o fundo da bexiga. E como eu falei para vocês, no sexo masculino aparece associado, tá, com a próstata, que vocês viram na figura anterior. Aqui, ó, como vocês veem, né, ureteres, bexigas, né, uretra, né, próstata em volta, o trígono, que é aqui, e a glândula, né, as glândulas bulborretais. A uretra membranosa que nós temos, uretra esponjosa no homem, o pênis
e o orifício externo da uretra. Isso é no homem, tá? Que, né, geralmente, né, é importante lembrar que ela é diferente nos dois sexos, né? A uretra, ela é diferente porque no homem nós temos a parte esponjosa, mas em ambos é um túbulo mediano que estabelece a comunicação da bexiga, tá? Urinária ao meio exterior. No homem, a via mais comum de micção e ejaculação, ela serve para as duas coisas e possui cerca de 20 centímetros de comprimento. Então, ela pode ter o que? A uretra, ela é intramural, que ela é circundada por uma musculatura lisa da bexiga e uma musculatura também, tá? Que apresenta fibras circulares, que constituirão o esfíncter da uretra, enquanto na mulher é apenas para excreção de urina. E a prostática, que ela vai o que? Circundar a próstata. E a membranácea, que ela é o que? Atravessa o diafragma urogenital. E a esponjosa, tá? Que ela vai o que? Até o ósseo externo da uretra, sendo, portanto, maiores nas porções uretrais. No interior da glande existe a fossa, tá? Navicular da uretra, que se trata uma dilatação que diminui a pressão da chegada da urina. E aqui na feminina, como eu falei para vocês, né? Ela só tem a função de micção, que é diferente do homem também, tá? Então ela tem só as fáscias mais, né? Intramural e membranáceas, como eu falei para vocês. E ela tá localizado entre o clítoris, tá? E o ósseo da vagina. Como vocês podem ver, o ósseo da vagina e o clítoris e a uretra fica bem nessa porção aqui. O sistema genital masculino, tá? Ele produz gametas que são os espermatozoides. Eles vão transferir para o sistema genital feminino, produzindo o quê? Para produzir e secretar hormônios sexuais. Os órgãos sexuais primários no homem, tá? É as gônadas masculinas, que são os testículos que vocês podem ver aqui. Os testículos são envoltos do escroto, da bolsa escrotal, tá? Ela tem a função da espermatogênese, produção dos espermatozoides, né? Que é o que? A produção do hormônio masculino, a testosterona. E os órgãos sexuais secundários é composto o quê? De estruturas de condutoras de espermatozoides, que é o epidídimo, que é o ducto, tá? Deferente, que a gente pode ver aqui, ó. Epidídimo, né? E aqui o ducto deferente, que a gente pode ver aqui, tá? E o ducto ejaculatório e uretra prostática também, como nós falamos, membranácea e esponjosa, que está localizado bem no órgão, né? Na cópula do pênis. Esse trajeto ao espermatozoide são unidos por essas secreções anexas também, como as glândulas seminais que vocês podem observar. E as características sexuais, tá? Vai o que? Acontecer com o aparecimento da idade, com a maturação sexual, como a voz grave, aumento de pelos na genitália externa e por todo o corpo. Os testículos, tá? São em números de 2, são ovoides, facilmente palpáveis, que ficam localizados dentro do escroto, tá? Da bolsa escrotal, onde o esquerdo está em geral inferior ao direito e que proporciona melhora no retorno venoso e evita atrito, né? Quando principalmente na locomoção. E os testículos são
formados na cavidade abdominal durante o desenvolvimento fetal e desce depois em direção do escroto, tá? Isso ocorre mais ou menos em geral 8 meses dentro da vida do feto, tá? Intrauterino. O escroto, né, que nós temos aqui, nós temos uma bolsa cutânea que se aloja nos 2 testículos. Medianamente, ela é dividida em 2 porções, laterais pela RAF, tá? E do escroto, que se prolonga desde a face uretral do pênis, que acompanha ali a mediana do períneo. Então, nós temos as glândulas aqui, né? Onde são produzidos espermatozoides, os túbulos seminais. O escroto abriga, cada um, né, vai abrigar, né, cada testículo. Temos o que? O epidídimo e o canal deferente, que vai levar os espermatozoides maduros ao pênis. O epidídimo é em número de 2, tá? É uma estrutura, normalmente ela tem um formato de uma letra C, aqui como vocês veem. Então, é associado uma margem posterior na frente do testículo. Pode ser percebido até pela palpação. E essa forma C, ela tem o quê? As partes como cabeça, corpo e cauda. E é neste órgão que os espermatozoides produzidos pelo testículo ficam armazenados para maturar até o momento da ejaculação. E os ductos deferentes, que vocês podem ver aqui, tá? Ele é chamado de ducto deferente. Também número de 2, que tem a sua continuação na cauda do epidídimo, tá? Que conduz o espermatozoide até o ducto ejaculatório. Que ele, na parte do escroto, ele penetra na cavidade abdominal pélvica anterior do púbis, sendo lateralmente a bexiga encontra-se a glândula seminal, que posteriormente é inferior à próstata, tá? Ainda o funículo espermático, que a gente chama, tá? Esse funículo espermático, ele tem uma fáscia muscular, que é essa parte aqui, funículo espermático, que a gente chama, tá? Ele envolve os vasos sanguíneos e linfáticos e nervos, tá? Que suprem o testículo e ainda os ductos deferentes também. Ele vai se estender até a região inguinal, o canal inguinal, até os testículos, sendo que o situado à esquerda é maior do que o cordão da direita, tá? Pela qual os testículos esquerdo inferior ao direito também, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem. E o ducto ejaculatório, que é esta parte, tá? É formado pela junção do ducto deferente com as glândulas seminais. Elas vão servir para conduzir os espermatozoides. E é a porção de menor dimensão, menor tamanho, menor calibre, tá? E seu trajeto é situado sempre dentro da próstata, desembocando parte da próstata da uretra por uma saliência que denomina colículo seminal. Aí nós vamos ter as glândulas seminais, tá? As glândulas seminais, elas vão ter como se fossem os tubos enovelados, né? Que a gente tem aqui. Então, essas glândulas seminais, elas têm o quê? Que emite vários divertículos situados na parte posterior e inferior à bexiga. Inferiormente, sua extremidade torna-se estreita e reta para formar o ducto da glândula seminal, que se junta ao ducto deferente também.
E essas glândulas produzem o líquido seminal como função de ativar os espermatozoides, né? Para melhorar, fluir, né, a passagem através dos espermatozoides. Próstata, tá? Como a gente viu, né? Nós temos o quê? A próstata, ela fica um órgão pélvico, né? Ela fica situada inferiormente à bexiga, atravessando toda a sua extensão pela uretra. E o líquido prostático é a junção da secreção da glândula seminal para constituir o sêmen também, que lança diretamente na parte prostática da uretra, para meio de numerosos ductos prostáticos, né? Então, como vocês podem ver, ela tem aqui a cápsula prostática, o lobo prostático, tá? Nós temos aqui, tá? Para poder que fique em volta da uretra. As glândulas bulborretais, que são essas pequenas aqui, tá? São situadas proximamente da parte membranácea da uretra. E ela vai o que? Esses ductos desembocam na uretra esponjosa e sua secreção e mucosa como função de alterar o pH da uretra antes da passagem do sêmen, que se ficar muito ácida vai, né, normalmente matar o sêmen. O pênis, tá? Nós temos aqui o prepúcio, né? Os sulcos, né? Das coravídeos glandes, que são os sulcos que a gente pode ver. Aqui a corona glandes, a glande do pênis, tá? O óstium, tá? A uretral extremos, que a gente tem também, que é o ósteo, né? O orifício, a frêmulo prepúcio e o corpo do pênis, tá? Nós temos o assoalho pélvico também, que é formado por duas camadas. Elas são superpostas, né, dos músculos, né, que limitam a parte inferior da cavidade pélvica, que a gente vê aqui, ó, os músculos pélvicos. Diafragma pélvico, né, que a gente também chama-se de diafragma pélvico, que é o nome da camada mais profunda do assoalho pélvico, que normalmente tá no sexo masculino. A gente vê aqui, né, ele é um músculo levantador, né, do ânus e as partes, né, ele fica na região coccígea, como vocês podem ver aqui, tá? E ele tem a função de sustentar as vísceras pélvicas, resistir aos aumentos da pressão intraabdominal também. E o períneo é a região que corresponde à saída da pelve, tendo como limites a sínfise púbica, que vocês podem ver aqui também na foto, tá? E também tem anteriormente o osso sacro posterior, que é nesse espaço dessa figura que vocês veem, tá? Uma forma de losango aqui, tá? E é dividido em regiões urogenitais e anal também. Clinicamente, associa-se o períneo à região entre o ânus e o bulbo do pênis no homem, e na mulher na vagina, tá? E o ânus. O períneo masculino, tá? Ele é formado por músculos, como nós havíamos falado, que é o músculo transverso, o músculo bulbo cavernoso, o bulbo isquiocavernoso, camada mais profunda, que é o diafragma,
é o músculo transverso profundo períneo e o músculo esfíncter da uretra. Todos esses músculos, ele tem a função de ter uma sustentação, né? E também a ação conjunta desses músculos do diafragma urogenital comprime a porção membranácea da uretra após a passagem do líquido, auxiliando na eliminação das últimas gotas, né, de urina também. Já no períneo feminino, né, nós temos o músculo transverso superior do períneo, o músculo bulbocavernoso, isquiocavernoso, e na camada mais profunda que a gente falou, que é o diafragma, nós temos o transverso profundo períneo e o esfíncter da uretra, que fica entre o ânus e a vagina também. Os músculos da região anal, tá? São chamados, né, de músculo corrugador da pele do ânus, que contrai provocando rugas na pele ao redor do ânus, por isso que tem essas rugas, e o músculo externo do ânus, né, que sempre contraindo para manter fechado o orifício do canal, e o músculo interno que auxilia o músculo externo. Funções do aparelho genital feminino: produz os gametas, que são os ovócitos, secreta também hormônios sexuais, recebe os espermatozoides, fornece locais para fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário e fetal, oferece condições para o parto e promove nutrição do feto. Aqui nós vamos ver o que? O peritônio, tá? Que envolve a camada, né, abdominal e a camada que nós temos pélvica, né, da pelvis. O peritônio, tá, e a camada pélvica, nós temos o que? 2 ovários, 2 tubas e um útero, que está situado na cavidade abdominal entre a bexiga anterior, antes, né, da bexiga, e o reto depois do reto. E após recobrir essa face superior da bexiga, o peritônio, ela tem uma parte do assoalho das paredes laterais. Ela tem a formação, formando o ligamento largo do útero, que, né, após recobrir quase todo o útero, o peritônio reflete-se sobre o reto. E esse ligamento do largo divide-se na cavidade pélvica em 2 compartimentos, tanto no anterior como no posterior. E o compartimento anterior existe esse espaço pelo peritônio, que é delimitado anteriormente pela bexiga urinária, pelo útero, chamado escavação vésico-uterina. E o útero, tá? Ele fica envolvido, tá? Pelo ligamento largo, para a sustentação dele também, né? E quando existe uma gestação, serve para sustentar o peso dele, né? Com as tubas uterinas, que fica incluída em suas bordas, junto com seus ovários. Aqui, a gente pode ver os ovários, né? Que são responsáveis pela produção dos gametas de hormônios femininos e geralmente localizam-se, tá, lateral à cavidade pélvica que nós temos aqui. Aí nós temos o que? A porção medial do hilo, estão fixados, tá, no mesovário e no ligamento largo. E aqui a gente tem aqui, né, a parte do folículo primário, quando o folículo tem o crescimento dele, o folículo de Graafi, aí tem a ovulação que está pronto para ter a implantação do espermatozoide e a fecundação, ou se não tiver, aí começa o declínio, né? Corpo amarelo genera, corpo branco e tem a descamação do endométrio, que é a menstruação. Então, essas são as fases, né, que se encontra o útero para poder ou implantar ou não
gametas masculinos. Temos as tubas uterinas, tá? Que as tubas uterinas ela é formada pelo istmo, a ampola, o infundíbulo e as fímbrias. Essas fímbrias que captam, né? A parte do espermatozoide para poder levar, né? Ali até o interior do útero, como vocês podem ver, tá? Aqui é a fertilização do óvulo, que é a implantação dos gametas. Aí ele vai ter a fertilização, as fímbrias vão pegar e vão levar para dentro do útero. As tubas uterinas, elas são responsáveis, tá? Pela produção dos gametas e hormônios femininos também. Elas ficam lateralmente à cavidade pélvica, tá? E apresentam uma porção medial com ilho de uma porção lateral voltada para a tuba uterina. Localiza-se na margem do ligamento largo do útero e na porção do ligamento que envolve, tá? Permitindo a passagem de vasos sanguíneos, linfáticos, nervos também, chamado, tá? De mesosalpinge. E as tubas também têm o quê? A função de condução dos ovócitos, como eu falei para vocês. É um tubo de luz estreita que produz duas extremidades, uma medial e outra lateral. A extremidade medial apresenta uma abertura chamada de ósseo uterino da tuba, que é a que comunica com a cavidade uterina, que é a lateral. E a tuba também, ela divide em 4 partes, como eu havia falado para vocês, e tem as fímbrias. E está fixado no mesovário. O útero, tá? É um órgão oco, cuja função é alojar o embrião e o feto, até que se complete seu desenvolvimento, tá? Do pré-natal. Está localizado na cavidade pélvica, posteriormente à bexiga uterina e anteriormente ao reto. E sua posição é descrita como, tá? Formando um ângulo de 90 graus com a vagina. E externamente o útero, ele vai ter o quê? As 4 regiões anatômicas. Nós temos o fundo, né? Que nós estamos vendo aqui na foto, o corpo, o istmo e o cérvix, ou, né, chamado também de colo uterino. E a vagina, ela tem a função de servir como órgão de cópula e o canal de parto, e vias de excreção também, né, de fluxo menstrual, como vocês veem. Tem essas 2 glândulas chamadas glândulas de Bartholin, que elas servem para lubrificar, né, a vagina. Nós temos também a parte do ímen, né, que é uma prega com a finalidade de proteção, também da parte do ósseo da vagina. Então, esses são os órgãos genitais externos, que também nós temos o pudeno, né, feminino, ou vulva, que a gente chama também, e o clítoris. Temos os pequenos lábios, né, que ficam mais adentro, e os grandes lábios. Aqui nós temos o monte pubiano, né, que é uma elevação da sínfise púbica, que apresenta pelos. Os lábios maiores do pudendo também, que tem 2 pregas cutâneas, né, que apresentam-se, né, mais hiperpigmentadas, tá? Que sendo as 2 faces internas lisas, desprovidas de pelos. Já os menores, tá? É recoberto por uma pele lisa e úmida e mais avermelhada. E ela fica mais o que? Próximo do vestíbulo da vagina, ali localizada no ósseo da vagina, no orifício. E as glândulas vestibulares maiores e menores que a gente tem também. As estruturas do clítoris, elas são eréteis, tá? Ela é como se fosse um micropênis. Ela é mais exatamente, tá, dos corpos cavernosos do pênis, como se fosse um pênis involuído. Elas são fixadas no isquio e no pubis, chamados de ramos do clítoris.
E o bulbo do vestíbulo é formado por duas massas pares de tecido erétil, que ela, né, normalmente ela causa, né, ela tem a função como se fosse um micropênis. Gente, aqui nós temos o que? A revisão de sondagem vesical, uma bandeja já feita com materiais para sondagem vesical de demora, tá? Que tem o que? O pacote de cateterismo, cuba rim, cúpula, pinça de Koch, 5 gases dobráveis, seringas de 20, pacote de luva, sonda vesical estéreo, frasco para produtos para asepsia. Isso é para uma revisão para vocês de material. Bandeja contendo lubrificante, xilocaína gel, acessórios quando houver necessidade, comadre, biombos, material para lavagem externa da região genital, seringas com água destilada, extensão da sonda, que é o saco coletor, esparadrapo, ou pode ser o micropore, e agulha para aspirar. E aqui a gente está descrevendo um pouco a técnica da revisão da sondagem, que explicar para o paciente o que vai ser feito, preparar o material em ambiente, desocupar a mesa da cabeceira, secar a cama com biombo, fazer a lavagem externa da região genital, lavar as mãos sempre antes, colocar a bandeja com o material na mesa da cabeceira, abrir os pacotes com técnica séptica, abrir o pacote de sonda e colocar o lubrificante nas gases, tá, do pacote. Posicionar o paciente, tá, na posição ginecológica para o sexo masculino e pernas juntas para ginecológica para o sexo feminino e pernas juntas para o sexo masculino. Calçar as luvas e posicionar e lubrificar a ponta da sonda e introduzir adequadamente, tá? Aí nós temos aqui, né, na posição ginecológica que nós falamos, fazer e montar, e sempre separar aqui a técnica da passagem da sonda no sexo feminino, ela é um pouco diferenciada do sexo masculino. Calçar as luvas para o sexo feminino, tá? Separar os pequenos lábios com o polegar e o indicador, não retirar a mão até introduzir a sonda, passar a gás molhada com antisséptico entre os grandes e pequenos lábios, do lado distal de cima para baixo em um só movimento, nunca voltar esse movimento. E pegar as outras duas gases e fazer o mesmo do lado proximal também, tá? Umedecer a última, proximal é mais próximo de você, distal é mais longe, né? Do outro lado. Umedecer a última gase e passar no meato urinário também. Posicionar o material e fazer essa antisepsia, tá? Ou com as luvas ou com a pinça, se você tiver a pinça, né? E aqui nós temos aqui que continua se separando, né? Os grandes e os pequenos lábios e vai passar toda essa gase, umedecer, né? Com a ponta da sonda com a xilocaína para introduzir. E o masculino faz antisepsia na glande, tá? A pinça montada com os gases umedecidas, né? Afastando também o prepúcio que recobre a glande e passar também as gases. Pegar a sonda com a mão direita, introduzir no meato urinário e deixar a outra extremidade da cubavilha verificando a saída da urina. Com uma diferença, gente, no sexo masculino, a gente aspira a xilocaína gel e introduz no meato urinário, porque a uretra ela é maior, né? E o incômodo também é maior, então ela serve para lubrificar. E no feminino a gente só umedece. Aqui nós temos o que é uma ilustração de uma sonda vesical de demora, o cuff insuflado,
e a sonda passada na uretra, atravessando e se localizando na bexiga. O cuff ele fica na bexiga, tá? Por isso é importante desinsuflar esse cuff e, quando for, retirar essa sonda vesical de demora. Olha o estrago que pode fazer. E nós temos a irrigação contínua. Essa irrigação contínua, normalmente, tá? É para lavar continuamente a bexiga. As indicações é formação de coágulo sanguíneo ou administrar medicamento. E é utilizada uma sonda de 3 vias, que é a via de irrigação, onde a gente liga o soro. Essa é a via de drenagem, onde a gente tem o saco coletor, e a via onde a gente insufla o cuff, tá? Preferencialmente, a gente utiliza soluções geladas, tá? Ou frias, porque faz o quê? Diminuir o sangramento, né? Soluções geladas. E manter o quê? O soro totalmente aberto para drenar. Aqui eu coloquei alguns sites de apoio, que é o sistema urinário em 3D, para vocês verem a função da estrutura, a bexiga normal, a formação da urina, como ela se forma, a sonda vesical de demora e seus cuidados e a irrigação vesical contínua. E essas são aqui as duas perguntinhas que eu pus como atividades para ser respondida no fórum. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima.